um momento de oração, para que a gente orasse nesse momento pelo que você se derrama, meus irmãos. Eu tenho motivos de alegria, tenho motivos de agradecimentos ao Senhor, mas os irmãos também têm motivo de alegria, motivo de agradecimento, motivos pelos quais vocês se derramam. Então, oremos ao Senhor. Eu vou orar aqui, os irmãos orem aí. Nós vamos ter esse minutinho de silêncio nesse início do nosso culto por aquilo que você se derrama ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão, Senhor. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós somos ansiosos quando as coisas não saem da forma como nós pensamos, como nós planejamos, Senhor, mas nós entregamos tudo nas tuas mãos. Não é sobre nós, Senhor, nunca foi. É sobre Jesus Cristo e como Ele resplandece através de nossas vidas. Nos ajude, Pai, nos fortaleça, Senhor, para que possamos resplandecer Cristo através de nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, nos fortaleça para que nós possamos entregar as Tuas mãos, entregar aos Teus pés todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todos os nossos anseios, para que nós possamos nos derramar aos Teus pés, na beleza da Tua santidade, por aquilo que Tu és, Senhor. Ser conosco, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque ela é somente em Ti, porque somente Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. É aquilo que Te peço, Senhor, ser com a oração, com o pedido, com os anseios de todos os meus irmãos aqui. É o que eu Te peço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Te convido a ler, meus irmãos, a leitura bíblica está baseada em Salmos 62, dos versículos 5 a 8. Diz o seguinte: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Jovens, liderança. Ó Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Diáconos. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Todos. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Se nele você confia, se nele você derrama o seu coração, se nele é o seu refúgio, eu te convido a se colocar de pé para que nós possamos cantar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém. Vamos lá, vamos ficar de pé, continuar louvando o nome do Senhor. Um cântico divino, vamos seguir com fé. A nossa fé em Cristo Jesus, e vamos continuar declarando isso, amém? Ainda
compartilhar, depois estamos a voz. Mas começa a pensar aí nos seus problemas. Já está agora melhorando, mas tivemos um problema de tendão rompido, finanças, depressão, problemas no trabalho, problemas de não ter um trabalho. Quantos anos você tem aí? E aí você começa a canção cantando: o meu Deus é maior que você. E você confia nisso? Então te convido, irmão, com todo o fôlego do seu coração, a cantar: o meu Deus é muito maior que os meus problemas. E é nele que eu confio. É nele que eu tenho a minha força. É nele que eu levanto todos os dias da minha cama com dor, sem dor. E falo: Senhor, é o Senhor da minha vida. E hoje eu entrego, todos os dias levanto e entrego: Senhor, se você acordou, então o Senhor tem plano para a sua vida. Porque se não tivesse, você não estava mais aqui. Eu estava na glória com Ele. Então, enquanto você está aqui, o Senhor tem plano na sua vida. Então, levante e fale: Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Tudo que o Senhor tem para mim, estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, convido os irmãos a cantar mais uma vez essa parte. Com toda a força do seu coração, com todo o fôlego. O nosso Deus é muito maior que nós vivemos. Amém? O meu Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Se para além da nuvem, só um bicho que diga, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sempre tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Senhor, tá na rocha mais alta que eu sei aonde vou. Como ar de amor, nas alturas eu filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, só um bicho de dia, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Senhor, tá na rocha mais alta que eu sei aonde vou. Como ar de amor, nas alturas do vidro, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Senhor, tá na rocha mais alta que eu sei aonde vou. Como ar de amor. Vamos ver todos nós novamente. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, Senhor, tá na rocha mais alta que eu sei aonde vou. Como ar de amor, nas alturas do filho de Deus. Nas alturas do filho de Deus. Nas alturas do filho de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E a gente estava um pouquinho mais cedo aqui. Crianças, não acabou o louvor ainda. Vocês estão todo o fôlego do mundo. Vamos levantar.
Ó. E aí, a gente estava um pouquinho atrás, a gente estava na classe, e quando a gente veio para a classe, em casa a gente fala bastante isso. A gente precisa conhecer o Senhor que a gente segue. A gente só consegue ter fé, só consegue ter confiança, só consegue colocar os nossos problemas, os nossos anseios numa pessoa que a gente confia, que a gente conhece. Então, esse cântico fala sobre conhecer o nosso Deus, que a gente consiga continuar conhecendo, lendo a Bíblia, lendo autores de confiança e se deleitar no mundo do Senhor, mas só conhecendo Ele. Amém?
segurança. É um cântico antigo. Eu lembro lá da minha época de adolescente, e eu vou falar, acho que você lembra disso, quando a gente tinha um coral, que era muito bom, o Vox Team. Era um coral de adolescentes de várias igrejas diferentes. E a gente rodava o Rio de Janeiro cantando. Todo sábado tinha alguma igreja pra gente cantar. E a gente foi uma vez numa igreja, gente, no meio da favela. Imagina um monte de adolescentes. E a gente foi recebido uns homens assim, né? E a gente cantava, a gente foi subindo pra igreja e cantando essa música. Graças a Deus a gente tinha um Deus aqui confiar, né? Foi engraçado, mas é uma lembrança boa. E a gente lembrar de louvores de momentos difíceis da nossa vida. E naquela época a gente lembrou dele. Então, quando você tiver em momentos difíceis, lembra que o Senhor é o nosso porto seguro. É a nossa segurança. Amém?
E é através desse Deus que vence que nós podemos contar as nossas bênçãos. Então convido os irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, aquilo que Deus propôs em seu coração, a cantar conosco o cantor cristão 329, conta as bênçãos. Pudesse levar a Deus na palavra de oração, pelos dízimos, pelas ofertas e também pelo culto infantil. Muito obrigada, Senhor, por essa casa. Muito obrigada, Senhor, por nos chama de necessidade, Pai. E estamos aqui, Senhor, como um canal. Então eu agradeço a Ti, porque eu vejo meus irmãos que estão conseguindo emprego, conseguindo ensinar um pouco mais, conseguindo ofertar um pouco mais de sua obra. Então eu agradeço, Senhor, porque eu sei que a mão do Senhor está nesse lugar. Senhor, eu agradeço também por todos os meus irmãos que ainda não podem dizimar, mas estão aqui trabalhando na obra, Senhor. Não dizimam por recursos, mas dizimam com trabalho. Eu sei que o Senhor também tem grande valor, Pai. Nesse momento, eu peço também as suas mãos, Senhor. Peço que o Senhor esteja com a professora, Senhor. Que o Senhor possa usá-la para que leve o jeitinho dela, né, a palavra, para que as pessoas possam entender o quão importante é dizimar a sua casa, o quão importante é trabalhar com o seu reino. Então, o Senhor usa a professora e o Senhor prepara o coraçãozinho delas para receber o que já foi preparado por ela. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queria convidar nesse momento
pastor André, que nos trará a mensagem nessa manhã. Queria orar por você, meu amigo. Que Deus fale, te use, chegasse para cá. Senhor, meu Deus, te peço, Pai, pelo meu irmão, meu amigo, pastor André, te peço para que o Senhor possa falar, Senhor, através dele, te peço para que o Senhor possa usá-lo para trazer aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Que o Senhor possa dar a ele toda a tranquilidade, toda a paz, e que venha a sair, Senhor, da sua boca aquilo que o Senhor preparou para essa igreja. É o que eu te peço pelo santo nome de Jesus. Pai, amém. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Na verdade, hoje, eu estou completando 6.1 de idade. É o dia, mas meu neto está internado com pneumonia. Meu genro, o pai dele, nesse momento deve estar passando por uma cirurgia, né? E os louvores falaram diretamente para mim, né? Deus faz as coisas em casa tudo direitinho. E a missão da EBD confirmou aquilo que o irmão vai ver. Uma coisa que por isso que eu fiquei quieto, né? Senão eu já ia ter que pregar a mensagem daí mesmo, né? Da mensagem que Deus colocou em nosso coração. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Caramba, hoje o pastor trouxe Bíblia. É porque ele é acostumado a celular, né? Tá bom. Marcos, capítulo 10, verso 17 a 22. Marcos, capítulo 17, verso 22. Capítulo 10, verso 17 ao 22. Todos acharam bem? Declara assim a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, isso tudo eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitou, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, estamos na completa dependência do Espírito Santo do Senhor para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos falar. Fala, Deus, primeiro ao meu coração, ao coração da igreja, para que nós possamos, Deus, sair e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. O pastor já tem seguido uma linha, interessante, de Deus fala. Eu falei para ele, aí ele falou: não, fica à vontade. Aí ele falou, tem mais um comentário, isso aí não importa muito. Aí eu falei: não, Deus fala é o tema da mensagem, o título é outro, tá? Tem que ensinar isso a eles, a diferença de tema e título. Você que vai fazer um curso de atlética para eles. Deus fala. Ele começou a falar e ele citou aquele texto clássico de Hebreus 1:1, havendo Deus outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eu vou só até aí, não vai ser essa a base da mensagem, e temos a tradução literal, ou seja, a tradução
vinda do grego, né, ou que mais se aproxima do original grego, que diz assim: de muitas partes e de muitos modos, né, Deus tendo falado aos pais por meio dos profetas. Ele falou sobre a maior revelação de Deus ao homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas isso é coisa de teólogo, o pastor Jefferson pregará melhor, tá, a respeito disso. A maior revelação é Jesus. Tá? E Deus tem falado. Eu li em certa ocasião, na sala dos papinoscopistas, escrito assim: Deus não é invisível, a humanidade é que é cega. Mas aí eu vou mudar. Deus não é mudo, a humanidade é que é muda. Né? Não ouve porque não quer ouvir. Mas Deus, Ele vai falar para nós, Ele vai falar conosco, né? Para Ele falar, nós não podemos cometer 4 erros, 4 enganos. O que é um engano? É a falta de verdade no que se diz, no que se faz, no que se crê e no que se pensa. É uma ilusão, um equívoco. Aí eu faço 2 perguntas para a igreja, não precisa responder. Paulo, pensa só. Né? Quantas vezes pode alguém enganar-se ou errar? Todos os enganos ou os erros são irreparáveis? Vamos tentar ouvir, né, a explicação de Deus para os nossos corações. Nós temos alguns exemplos de enganos na Bíblia. O primeiro deles, que eu listei aqui, não é perseguição nenhuma às mulheres, mas Eva. Eva cometeu o primeiro engano da humanidade. O primeiro erro, né, foi dar ouvidos à serpente. Está lá em Gênesis 3, depois vocês confiram, né, pode ler aí quem quiser. Né? Aí eu estava a pensar que uma vez eu preguei no culto jovem, eu pregava muito no culto jovem na Associação Norte, né? Depois a gente vai ficando velho, aí o pessoal vai esquecendo a gente, os mais novos vão sendo ordenados, é o ciclo da vida pastoral, é o ciclo da vida ministerial. Né? Aí eu falei que o homem masculino, ele peca pelo olhar. Né? Muitos, é claro que isso não acontece aqui na segunda igreja batista de Cascadura, acontece só nas igrejas da Indonésia, da China. Né? Você está andando, suponhamos ali no centro da cidade, Campo de Santana, não, deixa eu ver um lugar melhor, a Avenida Rio Branco, perto do Largo da Carioca, ali tem muitos executivos, aquela mulher linda, elegante, o cara, tá? Olha, eu sou cego, tá? Eu olho para ela, tá? Mas passo direto. E passo e está cantando. Creio observar tudo quanto ordena o fiel. Agora, o diabo não sabe o que eu estou pensando. Agora, se eu fizer assim, já é. Então, o homem peca pelo ouvir. A mulher, pelo olhar. A mulher, pelo ouvir. Aí eu fiz igual o Betão, fiquei viajando no diálogo. Eu lembrei do Betão fazendo diálogo do pai com Jesus. Eu imaginei Eva passando no paraíso, eles passeavam no paraíso, não tinham vestes, né? Aí ela ouviu. Pode ver que quando faz
Eu pelo menos, eu não oro. Se falar outro nome, eu também não oro. Se falar outras expressões, que depois eu posso falar que eu não falar em voz alta por aqui, eu também não oro. Agora, se falar meu nome, eu oro. Mas a mulher, não uma mulher piedosa, por favor, a mulher piedosa, como chama Paulo, as mulheres cristãs, não olham. Tenho certeza disso, eu quero acreditar nisso. Aí Eva, vamos ver se eu não ouvi. Já ouviu o som de canário, do elefante, do leão, ali andando ali? Mas o ouvidinho olhou. Aí o diabo, incorporado, ali foi a primeira sessão espírita, incorporado ali na serpente. Muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Ali na serpente, falou: caramba, hein? Eu tenho uma parada legal pra você. É assim, Betão? O que você faz? Então, me corrija aí se eu estiver errado. Tem uma parada boa, hein? Melhor do que esse chope gelado na beira da praia. Aí eu não queria. Já deu o assunto do lascou. Não, tem aqui esse fruto, olha só como ele é bonito. Não, mas Deus falou para mim tocar, porque certamente se eu vou morrer, vai morrer o quê? Isso é mulher criada. Tu vai acreditar nisso? É porque ele sabe que se você morrer, vai ser igual a ele, pô. Então ela embarcou na serpente. Esse meu erro. Ainda foi, vamos ver se a mulher, quando quer, a mulher consegue tudo. Chegar, eu quero uma geladeira. Agora, mas eu não tenho dinheiro, não tá boa ainda. Não, eu quero uma geladeira. Tu sai para trabalhar, quando volta à noite já tem uma geladeira nova lá e você tem que se virar e pagar. Então, a mulher sempre conseguiu fazer com que Adão comesse. Eu, depois de chegar ao céu ver Jesus, eu vou procurar algumas pessoas. Uma delas vai ser Eva, para dar o. Poxa, eu passei por aqui tudo, tive que trabalhar, 30 anos de serviço e tal, por causa de você. Depois eu vou lá para Sara. Sara, você não tinha nada que desobediente, não acreditar na promessa de Deus. Que Deus, quando promete, ele cumpre. Ninguém falou amém. Deus, quando promete, cumpre. Amém. Tá. Melhorou. 4,3 pessoas falaram. Então, ele foi e comeu. Aí deu no que deu. Foi um dano, um erro, um engano irreversível? Foi irreversível. Vai prestando atenção. Porque tem o segundo. Aí o irmão Paulo, na lição, que está lá em Gênesis 25, 27 a 34, que Esaú cometeu um grande erro de vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A lentilha é muito bom, eu como lentilha todo dia à noite. Eu como um prato de lentilha, aqueço, boto o legume cozido a vapor, e a proteína. Normalmente eu faço 3 ovos mexidos e como, para não almoçar. Eu almoço um pouco feijão com arroz não engorda. Não pode comer, mas o feijão pode ser até feijoada, né? Não engorda. Mas você pode, Então lentilha é legal, mas tem umas versões que falam que é ensopado, guisado. Pastor, eu falei de José. Guisado e tal. Então ele cometeu esse engano, Aí Jacó abençoou, Isaac abençoou Jacó, e
Jacó não teve também como voltar atrás. Terceiro erro foi de Faraó. Faraó se achou mais poderoso do que Deus. O irmão Paulo falou algo interessante, que Deus endureceu o coração do Faraó. O Faraó já tinha o coração duro. Deus só usava as situações, tá? Porque eu acredito que Deus fala através de pessoas e através de algumas situações, fala. Falou comigo ali, tá? Quando nós cantamos a tua palavra, Deus, seguro estou, tu és o Deus de amor, né? Eu pensando, pedindo a Deus que Deus visitasse meu neto e meu genro ali, então me deu uma tranquilidade muito grande, porque ontem, pastor, passou pela minha cabeça que eu tinha que ligar e dizer que doía. Mas aí eu falei, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tive a responsabilidade, o pastor Jefferson teve a coragem de me chamar para pregar na igreja. Né? Eu como ovelha dele, né? Ele me convidou para pregar. E eu falei, bom, não depende só de mim. Minha esposa saiu ontem de noite, falou, eu vou lá e tal. Pelo que eu conheço, falei para ela, pelo que eu te conheço, eu sei que você vai dormir lá. Dito e feito, dormiu eu e meu cachorro essa noite. E sabendo que outras pessoas, o meu genro está com o irmão dele, daqui a pouco vai a mãe, é filho do irmão Vanderlei, né? Ele está lá com o irmão dele e tal. Eu falei, tu quer que eu vá lá te buscar, te levar? Tu tem que estar lá às 6 horas da manhã. Não, meu irmão, então Deus já começou a providenciar tudo, e aqui na igreja já providenciou. Eu falei, olha, então eu vou pregar. Se daqui a pouco você vai para aqui, é para ver se vai vir a mensagem, pode vir buscar. Que eu falei, Betão, armei logo o plano B. Armei não, Deus armou o plano B. Eu falei, Betão, pode pegar o carro ali, pega a chave. Não, eu vou no meu. Eu vou no meu. Vou lá buscar, pode ficar tranquilo. Então, não tem desculpa para não fazer a obra de Deus. Que legal, né? Como é que Deus faz tudo? É porque é alguma coisa que tem para falar. Né? Nem que seja só para mim, mas é alguma coisa que Deus fala. Agora nós não podemos cometer, ele vai falar, ele não vai falar, né? Se nós cometermos o engano quanto aos nossos conceitos pessoais. Aí a gente vai para o texto, o jovem, do texto de 17 a 20, né? Ele comete um erro, né, nos seus conceitos quanto a si mesmo e a seu caráter. Na verdade, ele chegou aí com uma certa... O caráter dele é com uma certa arrogância. Ele chegou para Jesus com uma certa arrogância. Ele se achou o dono da verdade, aquele egocêntrico que acha que é o ponto central do universo e que tudo gira ao redor dele. Então, o jovem ele faz a pergunta para a pessoa certa. O que devo fazer para herdar a vida eterna? A quem ele perguntou isso? A Jesus. Então ele perguntou a pessoa certa, porém, né, ele deixou transparecer que ele tinha a capacidade própria para adquirir a vida eterna. Isso está no verso 20. Porque Jesus, no verso 19, quando diz: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele vai e fala: não, mas tudo isso tem feito. Ele achou que ele tinha a capacidade de alcançar a vida eterna. Ele pensava ser bom, embora reconheça não ser bom o bastante para merecer a aceitação de Deus.
mas ele pensava ser bom. Então, a arrogância, às vezes, não é só o fato de a gente falar com... Não, às vezes a arrogância é um gesto, alguma coisa. Às vezes fala manso. Eu conheci um que falava manso, a gente dava uma esculhambação assim, uma voz mansa e suave. Ele falava uma... não precisa. Tá? Então ele não chegou brigando com Jesus, ele fez a pergunta, a pessoa certa, né? E ele se enganou no conceito quanto a pessoa de Cristo. Então Deus nunca vai falar com quem comete o erro, ou comete o engano, ou se engana, quanto a pessoa de Cristo. Achou que Jesus ele era apenas um objeto de bajulação e não o único digno de adoração e louvor. Mas a adoração e louvor não é a mesma coisa? Claro que não. Adoração veio do grego, do verbo proskunel, que quer dizer prostrar-se diante de. No nosso caso, prostrar-se diante de. Ninguém sabe, pastor Jacques. Vamos botar esse pessoal para vir para beber, para aprender, tá? Se prostrar diante de Deus. E louvor pode ser com a alegria, pode ser um pouco mais contrito. A Ariane brincou com o pastor Jacques, falou que vão mudar o hino, botar aquele de pular. Aquele louvor é legal. Tá? É legal, desde também que seja feito. Tá? Vai pular, mas pula com moderação. E quanto a pessoa de Cristo. Aí a gente tem um exemplo também na Bíblia, né, de um juiz, que em seus conceitos pessoais enganou-se quanto a si mesmo. Juízes 13 e 16. De quem eu estou falando? Quem? Fala alto que eu sou surdo. Não vai olhar a Bíblia. Vocês estão igual àquela senhora da colher, que o pastor botou a colher dentro da Bíblia. Aquela pessoa que o pastor tinha roubado, o pastor não, botei a colher na sua Bíblia já tem mais de 2 meses. Então ela nunca abriu a Bíblia, porque senão ela acharia a colher. Isso aí, o pastor Paulo que falou. Estou falando de Sansão. Eu estou falando de Sansão. Sansão, ele, em primeiro lugar, estou falando que o homem peca tudo. A gente tem que orar muito pelos homens, tá? Pelas mulheres. As mulheres andarem só com fone, ouvindo música, louvor, tá? Louvor e tal, né? Aula de teclado, o homem também pode ouvir, aula de teclado e tal, aquele negócio todo, porque Sansão foi lá se meter com aqueles tais inimigos mortais do povo de Deus, eram os filisteus. Ele foi lá atrás de Dalila, porque Dalila provavelmente devia ser muito bonita. Então estava ele lá, e ele. Só que Dalila estava acumulada com a liderança dos filisteus, porque queriam matar Sansão, porque Sansão era uma pedra do sapato deles. Sansão matou 1000 homens com um queixo de um jumento. Sabe, ele matou 1000 homens. E ela falou: qual é o segredo da sua força? Aí, tem que me amarrar com uma corda que nunca foi usada. Aí ela amarrou e tem que fazer não sei o quê. E os filisteus estão vindo aí. Teve uma vez que ele falou: se cortar meu cabelo, cortou o cabelo dele. Os filisteus vão vir, ele perdeu a força. Mas por que ele perdeu a força? Fala um de cada vez só, para eu poder entender. Por que ele perdeu a força? Porque ele cortou o cabelo? A força dele estava no cabelo? Onde estava a força dele? Hein?
Ele quebrou o voto de nazireado dele. Porque o nazireu não podia passar na vara, não podia fazer certas coisas. Então, a força não estava no cabelo. A força estava... Sansão era nazireu. Então estava naquele voto. Ele quebrou o voto, acabou. Deus até colocou ele, agora tu tá lascado aqui. Cortou o cabelo. Vão tirar o teu olho. Foi ele que foi feito, tiraram os olhos dele, botaram ele e todos riam dele. Mas ele teve uma resposta de Deus, que Deus falou para ele. Né? Por quê? Ele se rendeu. Ele falou, Deus, fala comigo. Pelo menos essa vez, a última vez. E ele derrubou aquelas colunas, né, e matou mais filisteus naquele dia do que na vida dele toda. Então precisamos prestar atenção quanto aos nossos conceitos pessoais. Quanto aos conceitos pessoais da pessoa de Cristo. Quanto ao nosso caráter. Aí Deus vai falar. Porque Deus fala, né, de muitos modos. Deus fala de várias maneiras. Nós podemos, como jovens, Bíblia, cometer um engano quanto às práticas religiosas. Verso 20, ele disse, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se eu estiver falando muito, vocês podem cortar, tá? Quanto à minha juventude, quer dizer, desde a minha juventude, tá? Então ele achou, tá, que ele, por ser religioso, ele iria alcançar a vida eterna. Ele achou que quanto a essência, daquilo que é fundamental, primordial, principal, dos mandamentos, ele praticasse somente aquilo, salvaria ele. É claro que você, não é porque não furta, não mata. Mata, se você matar, você incorre no artigo 121 do Código Penal. E se matar uma mulher, pior ainda. É crime hediondo, feminicídio. Não vai. Agora, sabia que adultério é crime? Vocês sabiam disso? Ninguém sabia, né? No centro da cidade, às sexta-feira, é ótimo para cometer esse crime. Tu vê lá muita gente cometendo crime. Se você flagrar com uma autoridade policial um ato de adultério, você processa e anula o casamento. Ninguém sabe, ninguém. O pessoal quer saber disso nada? Só quer saber De bagunça. Bolsa Família, etc. Quanto à natureza de Deus, a natureza de Deus, qual é a natureza de Deus? Não vai o pastor responder que ele sabe. Deus é Espírito. Então, ele seria a natureza dos mandamentos, mas a natureza de Deus nos mandamentos. Correto? Concordam ou sem corda? A natureza dos mandamentos é de caráter espiritual aqui na Bíblia. Se eu for falar só do caráter humano, eu botei a foto aqui para evitar o Betão, o pastor, não tem nada escrito aqui. Só para aparecer na televisão. Quanto à finalidade dos mandamentos, que ele mostra aos homens, ou melhor, a finalidade dos mandamentos
é mostrar aos homens que eles são pecadores e necessitados da graça de Deus. Essa é a finalidade dos mandamentos. Você vê que os mandamentos foram dados, em primeiro lugar, lá atrás, em Êxodo, capítulo 20. Tá? Lá atrás. E quem deu os mandamentos? Deus. Tão simples. Olha tão linda. Deus. A quem ele deu esse mandamento? Hein? Ao povo. Através de quem? Moisés. Abrindo um parênteses. Deus fala primeiro com o líder. Todo o tempo, naqueles 40 anos no deserto, Deus falava diretamente com Moisés. Não foi falar com Arão, mas foi por causa das vestes sacerdotais. Então, uma lição para a igreja, que o parênteses está aberto aí, tá? Deus vai falar primeiro com o pastor. Quando o pastor traz alguma coisa para a igreja, tá? E que nós entendemos que é de Deus, Deus falando, né? Quando é Deus falando, é que não digo que haja unanimidade, mas depois eu vou falar sobre isso, é o último ponto. Mas nós temos paz no coração, mesmo eu não concordando. Esse branco, né? Aí o pastor chega, vamos, vai de verde, né? Tem que botar outra cor, uma cor que eu não gosto é vermelha, né? Rosa, tá? Não de rosa, e eu não gosto de último. Foi mal, mas teu vestido é bonito pra caramba, modelo, mas a cor eu não gosto, tá? Aí vai mudar, aí eu digo que não, concordo, vai ficar por volta. Vai ser, deixa eu utilizar, salmão, é o rosa disfarçado, né? Vai pintar de rosa. Mas eu vou, ele falou, a igreja concordou, eu tenho que fazer tudo, olha só. Quando a gente vota, daqui a pouco tem a assembleia, a gente vota, aprovou, nem se eu for contrário, expressar, né? Isso, eu sou contrário, nós precisamos torcer para que dê certo. O atual presidente da República, eu não votei nele, mas eu comecei a torcer para que dê certo, porque eu sou brasileiro. Pena que não deu, que meu salário está achatado, tá coisas, a pobreza não acabou, eu vi, me compadeci, com vontade de chorar. Ali na esquina da Sidônio Paz com o Coronel Magalhães, tem aquela lixeira, aonde é aquele restaurante daquela menina que eu gosto dela, eu até esqueci o nome dela. Né? Tem um restaurante grande, um casal abrindo o saco, comendo a comida que estava no saco de lixo. Aí a igreja deveria ver isso. Porque se cada crente desse um prato de comida para uma pessoa, eu acho que em cascadura ninguém ficava com fome pelo menos o dia todo. Um prato feito, é R$2, R$15. Fecha parênteses. Aprendendo que Deus primeiro fala com o pastor. Mas eu estava falando a finalidade dos mandamentos, que nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Mas tem um casal lá em Maquicil que também cometeu um erro terrível. Tá? Um erro terrível. E Deus não fala quando a gente comete esse erro. Tá? São pessoas, Ananias e Safira, tá? São pessoas que enganaram-se a si mesmas quanto às suas práticas religiosas. A gente está falando do verso das suas práticas
práticas religiosas que achavam que a prática religiosa, eles achavam que só o fato de ir lá no altar e colocar alguma coisa iria garantir a vida eterna deles. Porém, eles repetiram. Aí vamos de perdão de novo. Mulher, olha só, a gente está com essa grana aqui, mas a gente está precisando comprar aí vou até comprar um sapato, uma bolsa para você, tá? Eu vou te levar para jantar, lá naquele restaurante depois da sinagoga à esquerda, né? Pelo aquele tempo tinha sinagoga. E vamos dar só uma parte, né? Eles venderam o terreno, né? Vamos dar só uma parte. Colocou lá, Pedro já dizia logo, por que vocês estão mentindo? Vocês não estão mentindo aos homens. Está todo mundo olhando que vocês colocaram alguma coisa aqui. Então vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E Ananias está bom. Aí levaram Ananias, veio Safira. Cadê? Aí Pedro foi confrontado também. Vocês venderam por tanto? Foi por tanto que nós vendemos. Dizendo que estava dando tudo. Não dava, já tinha um tirado na parte. Aí ela também morreu. Virou GRC, ou seja, guia de remoção de cadáver. Foi levada também para ser sepultada com seu marido. Então a prática religiosa, isso não vai levar a gente ao céu. O primeiro cântico, quem lembra qual foi? Menos a equipe de louvor não pode falar. Quem lembra qual foi o primeiro cântico? Não, foi o primeiro da equipe de louvor. O primeiro momento de louvor. Eu falei que o louvor pode falar, foi da fé. Você entendeu o que eu quis dizer? Espelho, né? É a fé. É isso, sim, que vai garantir. Porque, segundo o irmão Paulo, que ele leu em algum lugar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam. A vinda de Jesus. Eu ia fazer esse adendo, mas eu não fiz para não polemizar algo. Né? A esperança é a vinda de Jesus, a esperança é a vida eterna. Né? E as coisas que não se veem, Deus. Mas se ouve, ele fala. O engano quanto à sua escolha decisiva para a eternidade. Verso 21 e 22, Jesus olhou, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele tinha muita riqueza. Então o coração dele estava onde? Nas riquezas. Não é pecado ser rico, gente. Eu queria ser rico. Ia continuar crente do meu jeito. Mas às vezes o apego às coisas materiais são tanto que impede uma comunhão com Deus. Paulo, sabiamente, é um dos que eu queria falar no céu, mas Paulo eu vou deixar por último, porque vai ser uma conversa muito longa. A linguagem de Paulo é um pouco, e o grego dele é um grego bem difícil, diferente do de João. João era mais simples. Isso foi o pastor que falou, ensinou. Ele aprendeu o pastor Gerson. Gerson, você conheceu o pastor Gerson. Sim, eu ia falar com Paulo e tal. Porque Paulo, ele diz sabiamente lá em Colossenses: olhai para as coisas lá do alto e não para as que estão aqui na terra. Olhai para as coisas lá do alto. Só. Se preocupe com aquilo lá do alto, não aqui da terra. E ele não está falando só de dinheiro, não. Ele está falando de tudo. De filho, esposa, mãe.
Olhai para as coisas lá do alto. Não se apegue a nada aqui, porque daqui não se leva nada. Daqui não se leva nada. Vamos te botar uma roupa que você nem foi você que escolheu. Vamos te botar. No primeiro mês já vão se lembrar de você, no segundo mês já vão estar vendo filme de comédia. Depois esquece. Vamos ver. É verdade. Daqui a 50 anos ninguém vai ouvir falar meu nome. Ninguém. Eu vou cair no esquecimento. Ninguém na minha família falou meu bisavô. Aliás, nem o nome dele eu sei. Caiu no esquecimento. Então não se leva a nada. Por isso que Paulo fala isso. E o jovem, o coração dele não estava em Deus, nas coisas lá do alto, estava nas coisas aqui da terra. O amor às riquezas é a raiz de todos os males. Mas todos os males que Paulo falou para Timóteo, é a perdição. É o lago de fogo e enxofre, é o sofrimento eterno. É o banimento eterno da presença de Deus. Isso é a morte eterna. Então, ele escolheu as riquezas. E não pode merecer a eternidade ou a salvação quem ama o efêmero, ou seja, aquilo que passa rápido. Os valores da vida. Riqueza material não é tudo. A vontade de Deus. Você tem que entender que Deus fala, eu ia falar até isso na EBD, mas aí ia estender muito, já estava chegando às 10 horas. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. Deus deseja que todos sejam salvos, alcancem a salvação. Que se despojam. Deixa eu falar assim, se livre. Como Davi se livrou da armadura, quando vestiram a armadura para ele lutar com Golias, ele falou, pô, isso aqui está me atrapalhando, tira isso aqui, me dá minha tiradeira aqui, e pegou 5 pedras lá no rio, deixa comigo, chegou, vou te matar porque você não afrontou a mim, nem a meu povo, mas você afrontou o exército de Deus vivo. E foi lá e Golias morreu igual um passarinho, com a pedrada na cabeça. Então, a gente precisa despojar daquilo material. E nos apegarmos ao que importa, o que vai para a eternidade. Temos que nos apegar a Deus. Fazer a escolha certa decide o futuro eterno da nossa alma. Ao passo que fazer a escolha errada causa danos irreparáveis por toda a eternidade. Lembra lá das perguntas que eu fiz no início da mensagem? A resposta. Deus fala. Está falando aí, não está estudando o que ele quer. A escolha certa decide o futuro eterno da alma na glória. A escolha errada causa danos irreparáveis para toda a eternidade, porque ele vai experimentar a morte eterna. Precisamos sempre fazer a escolha certa. Eu li em algum lugar que o povo tinha que fazer uma escolha entre o Senhor Jesus Cristo e Barrabás.
e o povo para que fosse solto. E o povo escolheu Barrabás. Muitas vezes nós não sabemos escolher o melhor como convém. Deus nos ajuda a escolher o melhor. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre falando conosco. Deus fala. Nós precisamos escolher Jesus. Jesus é o melhor. Então precisamos deixar tudo de lado. Fazer da nossa vida a realidade do hino 295. O pastor uma vez falou que, não sei se já partiu dessa para outra. Eu nunca digo que é para melhor, porque eu não sei quando foi. Tá? Você nunca vai me ver pregar um velório e dizer que nesse momento fulano está com os anjos no céu, eu sei lá se está. Eu falo não, eu falo nós cremos pelo testemunho de fulano e ele está com Jesus. Nós só cremos, não é problema dele. Nós precisamos escolher Jesus. Deixar as coisas, tem coisa que não. Na verdade a gente vai aprendendo, né? Com a vivência, com a idade. É sério, coisa que eu pensava quando eu tinha 30 anos, que eu fui para o seminário, com 30 anos, comecei a ouvir ficar igual a Jesus. Com 30 anos, eu penso hoje diferente, sem mudar nada daquilo que está escrito ali. Sem mudar nada. Então nós precisamos escolher o melhor para que Deus continue falando aos nossos corações. E nós não podemos, Deus não vai falar conosco se nós cometemos o engano de ignorar a unidade. Unidade não é a unanimidade. Mais ou menos aquilo que eu falei ainda há pouco. Né? Quem gosta aqui de Giló? Além de mim? Beta, irmão, eu como Giló de qualquer jeito. Quase todo dia eu como Giló e quiabo. Que é muito bom, verde, tudo que for verde, você come que é bom, vai evitar subir sua glicemia. Depois eu posso dar uma aula disso. Eu estou virando nutricionista. Ou melhor, nem nutricionista, nutrólogo, que é um patamar acima, médico. Mas todo mundo aqui gosta de batata frita, né? Não gosta? Não gosta de batata frita. Então, se eu gosto de Giló, você gosta de batata, vamos fazer o seguinte: eu como Giló, você come batata, e estamos em paz. Eu não vou comer batata frita por causa do colesterol e da glicemia. Mas eu estou falando certo, né? Porque a gente tem uma biomédica aqui, eu não posso falar errado. Tá? A unidade. O que é a unidade? Estarmos sempre juntos. Mesmo eu gostando de Giló, eu sei batata. Eu também gosto de batata, mas só cozida no vapor agora. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, já estou terminando, tá, gente? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora presta atenção nisso, a importância da unidade. Presta atenção, grava isso, escreve, anota, grava no celular, no gravador de voz, agora não, depois. Que o mundo creia que tudo enviaste. Para que o mundo creia que tudo enviaste. As pessoas vão passar lá e vão ver
a comunhão aqui, que infelizmente eu não vou poder ficar, né? Era até pensamento meu ficar. Depois, quando eu vi a data, falei, mas aconteceu tanta coisa nessa data que aí mesmo eu não posso ficar. Mas eu gostaria muito de ficar, embora eu só fosse comer arroz com couve. Mas, mas o povo vai ver a unidade. Não é para todo mundo. Não podia deixar de falar, né? No dia o Brasil foi eliminado. Foi eliminado pela Noruega. 2 gols do Haaland. Aliás, veja, pesquisa sobre os hábitos do Haaland. Sabe como ele pesquisa? Vocês vão ver o que ele faz para ser aquele super atleta que ele é. Ele conseguiu dar um pique da área dele para outra área a 32 km por hora. Tá? O que ele faz? Mas isso não vem ao caso. Tá? Porque a Noruega é a terra dos vikings. E naquilo, aí é que está. Deus fala de tudo, como a gente falou aqui, né, no início, tá? De todas as partes e de muitos modos. Aquela comemoração, eu fui pesquisar aquilo. Aliás, tudo eu vou pesquisar, para saber se é verdade, né? Que fala na televisão, as coisas a gente tem que, se não falar mostrando já, como outros treinadores aqui, né, que mostra o texto e fala a palavra, né, eu vou pesquisar. E eu pesquisei que os vikings, eles não eram bons guerreiros, mas eram excelentes navegadores. E aquilo existia mesmo. Se um saísse do compasso, o barco saía da rota. Então ele tinha que. Por isso eles comemoraram daquela forma. Daí o que Deus falou para você, olha, nesse ato dos jogadores, nessa história que você leu, que você pesquisou, que nós temos que fazer igual os vikings remando. Todo mundo mesmo parecer, como diz o apóstolo Paulo. Nós não somos nada além de cooperadores de Deus. E nós precisamos, para que a obra caminhe, para que o barco e para que o mundo veja que Jesus Cristo é o Filho de Deus, precisamos estar em unidade. Já pensou? A Assembleia daqui a pouco, ela termina com uma rádio patrulha parada aí na porta, igual aconteceu na primeira de Coelho, né? Há muitos anos atrás, por isso que eu estou falando, né? Já todo mundo daquela época já deve ter morrido, né? Terminou com a PM na porta lá para intervir, porque o foi é com medo. Começou com o diabo. Nada contra, porque eu também sou diácono, tá? Sou pastor, mas sou diácono também. Quem é diácono nunca deixa de ser, quem foi ordenado nunca deixa de ser. Tá? Então, o pastor Jabiliel, né? Eles não estavam em unidade. Aí a vizinhança vai falar o quê? Pô, nessa igreja ninguém se entende. Como é que Jesus vai estar ali? Então é preciso a unidade aqui, né? O mesmo pensamento, cada um com os seus dons. Né? Eu vejo os estudos, algumas coisas pelo Instagram, quando postam, tá? Quando postam, eu não tenho entrado às quartas-feiras, para mim seria até legal, né? Porque eu
tenho um horário de tomar um remédio, e esse remédio acaba com a minha vida. Tá? Eu tenho que jantar e dormir. Tá? Então, se você me procurar em casa, não me liga depois das 7h30, 8 horas, porque eu estou dormindo. Tá? Também estou de pé 5 horas da manhã. Precisa, tá? Com seus dons, tá? Cada um com seus dons. Eu não posso olhar de cara feia para a Ariane, eu tinha chamado para a Ariane, foi mal. Desculpa, já falei do teu vestido, eu tenho que me redimir de alguma forma, cara. Eu estou pensando aqui, eu estou quebrando a cabeça para me redimir da besteira que eu falei. Não, depois você falar que uma mulher que a roupa assim, né? Bom, eu não gosto da cor, entendeu? Mas não é só em você não, é em qualquer lugar, né? Ela toca teclado, eu comprei o teclado, estou aprendendo, estou fazendo só, marcando ritmo e solo, aquela coisa que, né? Mas eu não posso ficar chateado com ela, porque ela não me ensina, porque ela toca e eu não. Eu não posso ficar chateado, por exemplo, com a Maia, porque ela canta pra caramba, embora seja uma voz feminina, e eu, quando canto, até o Espírito Santo sai correndo. Porque eu sou muito ruim de canto. Eu canto baixo. Mas se vocês prestarem atenção, às vezes eu faço só leitura labial. Porque eu tenho essa comigo que, meu Deus do céu, se eu cantar aqui, o povo vai, né? Vai sair, todo mundo vai acabar o culto, né? Então Deus continua falando de muitos modos. Deus continua falando de muitos modos. Nós só precisamos não cometer 4 enganos, que são os nossos conceitos pessoais, as práticas religiosas, né? As nossas escolhas e ignorar a unidade. E Deus vai continuar falando mais e mais. Aí você vai deixar de ser surdo. E Deus fala. Deus fala. A humanidade é pessoal que escuta. Então, que nós possamos, tá, tomar a palavra, que o Espírito Santo complete aquilo que ficou faltando. Que Deus abençoe os projetos. Pode. Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor fala. O Senhor fala e nunca deixou de falar conosco. Nós é que agimos errado, que pensamos errado, que às vezes temos alguns conceitos errados. Mas aí o Senhor vem e fala, nos dá a direção e nós aprendemos dia a dia, passo a passo, a ouvir a voz do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a segunda Igreja Batista Cascadura, cada membro, cada lar aqui representado. Abençoe a vida do pastor Jefferson, que ele possa ter sabedoria para nos conduzir este rebanho que o Senhor colocou em suas mãos, segundo a vontade do Senhor, e sempre o Senhor usando o pastor Jefferson para falar aos nossos corações. Deus, fica conosco, dirija, Senhor, as nossas vidas. Deus, eu peço agora, de forma muito pessoal, pela vida do meu neto Gustavo, que o Senhor visite, tá, pela família, mas que os medicamentos possam estar fazendo efeito, os médicos tenham a sabedoria para que o Senhor possa agir
na vida do Gustavo. E também na vida do Daniel, provavelmente já deve ter operado. Deus, e que também possa ter pronta recuperação. Abençoe a assembleia que será realizada, a comunhão e o culto que será realizado um pouco mais cedo. Deus, que o Senhor continue falando ao coração da igreja. Fica conosco, perdoe, Senhor, os nossos pecados. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É a igreja de Jesus diz: Amém. Amém, igreja. Deus fala, irmãos. Nossa unidade expressa esse falar de Deus. E muitas vezes os nossos conceitos e pressupostos são influenciam o falar de Deus. E aí nós cometemos engano. Foi um pouco do que nós ouvimos aqui nessa manhã. Como hoje nós teremos assembleia, irmãos, eu peço a Ariane, por favor, rapidinho, que primeira convocação, são 11h44, a gente possa contar os irmãos que participarão da nossa assembleia, só para a gente poder manter a lisura do nosso estatuto. Agora, e a gente vai dar continuidade e depois de um tempo nós, em segunda convocação, daremos continuidade à nossa assembleia. Os irmãos que são membros de nossa igreja, peço para que, por favor, possam erguer uma de suas mãos, para que a gente possa fazer a contagem. Primeira convocação, 11h44. Os irmãos membros de nossa igreja. 19? Ok. Só para a gente. Primeira convocação, depois nós daremos continuidade à nossa assembleia. Vamos aos avisos, irmãos. Aos avisos que nós fazemos todos os domingos, campanha do celeiro, todo segundo domingo. Segundo domingo não? Já passou, né? Todo segundo domingo, os irmãos que colocam os seus nomes lá para que a gente monte as cestas. Se não trouxeram, os irmãos possam trazer para que a gente possa abençoar as famílias. Ministério de oração, todo domingo às 8 horas está aqui orando por nossa igreja, por nossas famílias. Multiministério, toda segunda-feira com a irmã Nancy, abençoando as irmãs aqui que participam desse projeto. EBF, dia 24, 25 e 26 de julho, nessa semana, irmãos. Então nós contamos com a presença, com a participação, com a ajuda, toda ajuda será bem-vinda. É nessa semana, 24, 25 e 26 de julho. Fundo de obras, lembrando que nós temos um fundo de obras que foi criado para que nós possamos fazer pequenos reparos na nossa igreja. Então quando o irmão for ofertar, lembra de deixar bem discriminado ali, olha, para o fundo de obras, porque aí a nossa tesoureira direciona esse dinheiro para o fundo de obras e aí não onera a igreja para pequenos concertos, a gente tira do fundo de obras. Assembleia Geral teremos daqui a pouco, nós fizemos a primeira convocação, daremos um tempo e nós faremos uma segunda convocação. Estudos de quarta-feira, irmãos, eu só queria avisar aos irmãos que nós estamos realizando nossos estudos de quarta-feira, tá, online. Nós começamos dessa forma devido à minha condição que não dava para estar aqui presencial. Pretendo fazer o estudo presencial, só que nesse momento eu vou esperar terminar esse estudo que nós estamos fazendo, porque muitos irmãos que não são da nossa igreja, alguns irmãos que não são da nossa igreja, estão participando do estudo online. Então não acho justo com eles quebrar no meio do momento o estudo e partir para o presencial, a gente vai tirar a oportunidade deles participarem. Quando nós iniciarmos um novo estudo, aí ele voltará a ser presencial, ok? Porque alguns irmãos me perguntaram, pastor, o estudo não vai voltar a ser presencial na quarta-feira? Não vai, mas a gente precisa ser justo com aqueles que estão participando desde o princípio no online, tá? Então nós vamos manter esse estudo até terminar, o próximo estudo volta a ser presencial. A agenda pastoral está aberta, os irmãos podem me procurar, tá? Para a gente poder conversar sobre diversas questões, para a gente poder lanchar, almoçar e ter uma tarde boa, tá? Fiquem à vontade. Aniversariante dessa semana, possamos dar os parabéns ao nosso pastor André, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, pastor.
Que Deus te abençoe, tá? Na Santa, o senhor tenha um dia maravilhoso. Apesar dos pesares, que seja um dia de paz, de tranquilidade. Deus já tem te falado que Ele está cuidando de todas as coisas. Foi tudo? Amém, meus irmãos? Nós vamos dar alguns minutos, tá? Ao som dos nossos abraços. Nós vamos dar alguns minutos até fazer a segunda convocação para a Assembleia. Tchau, pastor. Vai com Deus, seus amigos. Vai com o pastor, eu já fui. Tem 60 anos e ainda dá uma de falar da cor. Aí, quando chegar você, eu fiz que sei, né? Tchau, Nancy, tchau.